Boa tarde, doutor. Boa tarde, Tom. Boa tarde, ouvintes da TV Cabralha. Estamos aqui de novo, né? Eleição na porta e algumas duvidazinhas aí a serem tiradas, né? Maravilha, bom recebê-lo aqui. Bom, como você sabe, o doutor Alagoas é advogado, especialista em direito eleitoral e presidente da comissão eleitoral da OAB Itabuna. Já dei boa tarde para ele. Bom, alguns segmentos no comércio estão perguntando o seguinte: eu posso abrir o meu mercado? Posso abrir a minha loja no dia da eleição, exatamente no domingo? E aí, doutor, existe alguma norma que proíba essa abertura? Bem interessante sua pergunta. Inclusive, Carlos Lee, da CDL, nos consultou hoje pela manhã a respeito justamente desse tema. O que é que acontece, Tom? Você vai ter as convenções, né, dos comerciários, né, dos comerciantes com relação ao funcionamento dos estabelecimentos que podem no dia de domingo. Lembre-se, é dia de domingo. É 15 de novembro, é feriado, mas é o dia de domingo. Então, se não houver restrição nenhuma com relação a essas convenções aí, há a possibilidade dele abrir normalmente, como ele sempre abriu no domingo. O que ele vai ter que fazer é apenas dar uma forma, um jeito lá, fazer um escalo, para que o funcionário possa ir votar. Lembrando que o voto no Brasil é obrigatório. E por conta disso, se você for funcionar no dia lá, não tiver nenhum tipo de restrição nesse sentido aí, você tem que fazer uma forma de permitir que o seu funcionário vá e exerça o seu direito de votar. Muito bem. As eleições, como falamos essa semana, começa exatamente a votação às 7 da manhã e vai até às 17 horas. Uma outra pergunta que o cidadão está fazendo é o seguinte: das 7 às 10 são pessoas acima de 60 anos que apresentam algum problema de saúde. Mas isso é obrigatório, só essas pessoas? Elas só podem votar esse horário? Uma pessoa que trabalha, por exemplo, só pode ir no horário das 7 às 10? Não pode ir, tem que dar prioridade? É facultado só a essas pessoas? Interessante a sua pergunta, é uma dúvida que está acontecendo muito. Não, nesse horário das 7 às 10 horas, que houve esse aumento de 1 hora a mais na votação, que antigamente começava às 8, agora é das 7 às 10, é horário prioritário dos mais velhos, daqueles que têm, né, algum tipo de comorbidade e tal, mas não quer dizer que você, eleitor normal, não possa ir votar. Quem for pode votar vai ter o quê? Que aguardar aqueles que prioritariamente vão estar tendo que votar naquele momento ali. Mas pode ir votar normal, das 7 às 17 horas, até mesmo os mais velhos poderão ir votar. Claro que também, passado esse horário, também terão um atendimento diferenciado, viu, Tom? Então a questão é prioridade das 7 às 10. Exatamente, prioridade. A gente vai estar colocando ali, porque os mais velhos são aqueles que mais facilmente podem vir a ser acometidos do corona, né? E por conta disso, a Justiça Eleitoral, além de ter ampliado esse horário de votação, deu uma prioridade especial a essas pessoas acima de 60 anos, das 7 até as 10 da manhã. Mas isso não quer dizer que você que queira votar mais cedo não possa ir votar. Pode ir votar, vá e exerça o seu voto. Agora há pouco eu dizia o seguinte: para de ficar ouvindo oba-oba, conversa aí pelas redes sociais, que não sei o quê. É o voto consciente. E aí eu fiz a seguinte pergunta: você sabe a importância, né, de um vereador, de um prefeito? Os mais de 5 mil municípios do Brasil vão eleger prefeitos e vereadores. Eu gostaria que o senhor destacasse a função e a responsabilidade de cada um, doutor, legislativo e executivo. É aquela história, né, Tom? Poder executivo, via de regra, é o que executa. Poder legislativo é aquele que, via de regra, legisla, mas não fica adstrito apenas a isso aí, a função de um vereador e a função de um prefeito. O vereador aqui em Itabuna, houve agora a promulgação da, vamos dizer assim, nova lei orgânica, que foi feita aí o trabalho de atualização e reforma da lei orgânica do município. E lá, em um dos seus artigos, foi sacramentado agora que o vereador também vai poder executar, porque tem o orçamento impositivo. O que é isso? Um percentual do orçamento o vereador vai poder manejar e determinar que seja construída uma praça, calçada uma rua, ele vai poder também ter essa atividade
dele. Além do poder de legislar, que é normal. Tem o poder fiscalizador, ele fiscaliza as ações do executivo. Tem o poder julgador, ele julga as contas do poder executivo também. E, né, tem o poder esse de legislar mesmo, que é o normal, né, que todo vereador exerce. E o executivo é esse que vai executar as obras que são colocadas. Por isso que você tem ali os programas, tipo o PPA, né, que é o Plano Plurianual, que começa em uma gestão administrativa e termina na outra, para que não haja descontinuidade administrativa. É basicamente isso aí. E por isso que o eleitor tem que observar e votar, que nós somos latinos, né? E o latino é complicado. Ele vai escolher o prefeito e o vereador, mais para o cara que é amigo, o cara que é gente boa, como se a gente fosse escolher um namorado, uma namorada, né? um esposo. E não é assim. A gente deve escolher aquele que você acredita que tem a melhor capacidade, tanto para ser vereador, como para ser prefeito. Lembrando que é justamente por isso, a eleição mais importante que nós temos é essa municipal. Porque a gente não vive na União, a gente não vive no estado da Bahia, a gente vive na cidade, em Itabuna, em Barro Preto, em Itapé, a gente vive aqui. E é aqui que a gente vê logo o alcance que pode vir a ter ou não, um bom governo ou um mau governo. Lembre-se, a decisão que você for tomar nesse domingo vai causar impacto em sua vida nos próximos 4 anos. Então, pense bastante, pondere, veja quem você entende que seja o melhor candidato e faça de tudo para que ajude ele nessa votação. E outra coisa, Tom, me permita também aqui, de forma rápida, falar. Vá apenas votar no dia, lembre-se que nós estamos com o coronavírus, não fique circulando, exerça o seu direito de votar e volte para casa, não fique circulando na rua. E vá acompanhar aqui pela TV Cabralha, que vai fazer a cobertura do dia a dia aí da eleição, aí você vai saber em primeira mão tudo o que estará acontecendo. O povo está perguntando aqui, ó, doutor, é possível denunciar crimes eleitorais? Sim, com certeza. Você tem tanto o telefone que foi disponibilizado pela Justiça Eleitoral em relação justamente, principalmente, questões de aglomeração, como você tem o aplicativo Pardal, que você pode entrar no site do TSE, ver lá direitinho e baixa ele. Através desses canais aí, a qualquer hora e a qualquer momento, você pode aí denunciar uma carreata que esteja acontecendo, porque em Itabuna, a carreata, apesar de ter sido liberada, lembra que a gente conversou aqui a respeito daquela resolução com as alterações. Naquele mesmo dia que nós conversamos, foi liberado carreata até 60 veículos. Mas no caso de Itabuna e outros municípios da região, onde os juízes locais que têm autonomia também para legislar nesse tipo de coisa, porque é questão sanitária, houve proibição, não vão poder ter carreatas. Em Itabuna, você pode fazer quais são os atos de campanha que podem ser feitos aqui até sábado. Até sábado. Tudo está liberado na internet. Agora, em relação à questão de campanha de rua, as visitas. Aí o pessoal costuma me perguntar, e o que é visita, doutor? Eu posso ir com 20, 30, 40 pessoas fazer uma visita? Eu quero saber, Tom, quem é que faz visita com 40, 50 pessoas? Aí já virou caminhada. Uma visita é com pouca gente, 1, 2, 3, 4 no máximo, pessoas que você vai poder fazer. Então você tem que ter cuidado com relação a isso, que acima disso você vai correr o risco de infringir a norma e vir a ser punido por conta disso. Falamos essa semana sobre os critérios para as pesquisas. Mas em Itabuna, o quadro para prefeito já está definido? Existe um empate técnico? Como é que o senhor avalia como um conhecedor dessa área eleitoral? Aí você me aperta, porque tem pesquisa registrada de todo jeito aí, para todo gosto. O que eu costumo ver quando eu analiso uma pesquisa não é apenas aqueles dados lá, quem está em primeiro, quem está em segundo, como está a coisa, não. Eu vou para os outros dados, vou lá olhar justamente as amostras, qual foi a quantidade de entrevistados, a classe social, os bairros, a quantidade que você teve de entrevistados em cada bairro, porque vai depender, você não pode mensurar a mesma população que tem no São Caetano, que é um bairro grande, com o Santo Antônio, que é um bairro menor, né? Mas tem pesquisa aí que você mexe daqui, mexe dali. Então, eu
da minha experiência, acho que Itabuna ainda é uma eleição em aberto e nós vamos decidir aí, vamos sacramentar a real vontade do eleitor no dia da eleição. E o pior é que para a gente poder ter aquele termômetro que a gente sempre tinha, né, de campanha de rua, não tem, porque não tem caminhada, não tem carreata, não tem bandeiraço, não tem nada. E aí é onde mora o perigo dessa questão, é o voto silencioso, que a gente passa pela rua, né, estranho, né, quem está acostumado com campanha eleitoral, a gente chegar, como está vendo hoje aí, não tem nada, nem parece que nós estamos vivendo a antevéspera de uma eleição, e aí para poder você mensurar quem está na frente ou quem não está, é baseado nessas pesquisas aí, só que você, eleitor, né, não se baseia apenas nela, se tiver acesso ao corpo, que a gente diz que é o todo da pesquisa, analisem direitinho aí, porque tem algumas, inclusive tem outras aí que foram impugnadas, dessas de Itabuna todas foram publicadas numa boa, não houve impugnação deferida dessas pesquisas, por isso que elas estão aí na rua. Mas mesmo assim, eu sou meio contra essa questão de divulgação de pesquisa, Tom, porque causa uma influência. Infelizmente, o nosso eleitor aqui, ele gosta muito de acreditar que perde o voto. Se ele chegar, não vou perder meu voto. Gente, não existe isso. Vote naquele que você acha que é o melhor, que é o mais preparado, porque se você for, desculpa até o termo, Maria vai com as outras, você acaba ferrando a cidade sua por 4 anos, votando numa pessoa que até você não queria, por uma indução de uma pesquisa que a gente fica assim sem saber. As pessoas costumam dizer que pesquisa boa é a pesquisa do dia da eleição, que é aquela que acontece lá quando fecham as urnas e você faz a contagem. Então, diante desse argumento, Itabuna não tem nada decidido ainda para prefeito. Eu acho que não, né? Vai depender do povo do dia, dessa última movimentação. Eleição não é corrida de 100 metros, é maratona. E maratona ganha maratona quem tem melhor condicionamento físico. Dos candidatos que estão aí, eu não vou aqui apontar nada, inclusive eu mesmo não quis trabalhar na eleição de Itabuna, por isso que fui nomeado presidente da Comissão Eleitoral da OAB, justamente por conta disso, para que aqui na minha cidade eu possa ajudar da melhor maneira possível, como a gente tem ajudado aqui, esclarecendo a população, fazendo as indicações, porque eu acredito que nessa reta final aí muita coisa ainda pode acontecer, né? Vai depender única e exclusivamente de você que está aí do outro lado, eleitor, escolher o que é que você entende que seja o melhor para a sua cidade. E o que se aplica para prefeito se aplica também para vereador, né? A gente estava falando que poderia vir a acontecer uma abstenção grande por conta do coronavírus. Pelo clima que a gente está sentindo aí, eu acho que vai ter o inverso, viu, Tom? Eu acredito que vamos nos surpreender de forma positiva, aquele normal de 10, 20% de abstenção que normalmente você tem aqui em Itabuna, eu acredito que vai cair, porque os mais pessimistas estavam achando que ia ter uns 30, 35% aí de abstenção por conta do coronavírus. Mas eu estou vendo uma eleição bem acirrada, uma eleição onde o eleitor está demonstrando que está com vontade de votar. E isso é importante para a democracia. Bom, quando a gente fala de pesquisa, né, a gente, claro, tem os institutos aí, as empresas que fazem essas pesquisas e os marqueteiros que divulgam isso com muita veemência e acaba influenciando, como o senhor acabou de dizer, o eleitorado. Não comete crime eleitoral esses marqueteiros e o próprio candidato? Não, Tom. A pesquisa é registrada. Cometeria crime eleitoral se fosse a divulgação de uma pesquisa não registrada, né? Você entrou lá no site do TSE, registrou a pesquisa, aguardou o prazo legal para a sua publicação, você pode fazer aí a publicação. O que o eleitor tem que estar atento é o quê? É a questão da metodologia que ele vem a ter justamente aplicada a essa pesquisa que ele está vendo lá. No mais, não há o menor problema com relação a isso. E claro que cada um vai explorar aquilo que achar que seja mais interessante para a vitória do seu candidato. Isso aí, né, aí não pode, mas não é ilegal, não é irregular, não tem problema nenhum. Bom, então tá aí, atenção, hein? Pela essa análise de quem conhece e o povo está dizendo na rua. O quadro em Itabuna para prefeito ainda está indefinido, pode o mesmo acontecer também para vereador, e é o que a lá disse aqui. A decisão é no dia da eleição, é o voto na urna que você, eleitor, decide na hora de votar. Dissemos essa semana, proibido manifestações, aglomeração, votou,
Volta para casa. Para casa. E volto a dizer, inclusive manifestações na internet. As pessoas ficam achando que não é crime. Pode sim incorrer em crime manifestações no dia da eleição, mesmo pela internet. Toda e qualquer campanha só pode ser realizada até o sábado. E a campanha, por conta da pandemia, ficou adstrita ao quê? A distribuição de material e as visitas. Não pode carreata, bandeiraço, motoada, tudo aquilo que, né, com carro de som. Então, porque muita gente pergunta, mas eu posso fazer a visita com um carro de som? Não, porque carro de som, nessa eleição, só é permitido o seu uso em caminhada, em carreata, em comício. Somente só. Se você está proibido esses atos aí, você não tem que falar em utilização de carro de som. Então, e votar com o carro plotado? Votar, aí é outra coisa. Olha, gente, o carro plotado é um grande problema. Você não pode deixar e parar aquele carro perto do local de votação. Por quê? Porque ali é um outdoor, ali é propaganda eleitoral e você tem que resguardar justamente a liberdade que você vai ter naquele dia. Então você pode rodar com o carro plotado? Pode, que é a manifestação individual sua, da sua vontade. Do mesmo jeito que você está ali com a praguinha, com o boné do seu candidato e tal, tudo. Isso pode. Agora, você tem que resguardar isso aí. É por isso que às vezes acontece da polícia aí, né, e tirar o adesivo e tal. Por quê? Porque você está infringindo a norma. Mas rodar com o carro, né, de maneira normal, sem ele estar envelopado, porque tem gente que também, Tom, que aí bota o perfurado no fundo, adesivo na frente, na porta, na outra porta, umas 5, 6 bandeiras, sai rodando aí e não quer dizer que não está cometendo crime. Aí tá, ali você envelopou o carro e dá o efeito outdoor. Mas então, tem outra forma também, o cara pega uma picape, coloca um monte de mulher bonita e homem bonito em cima, todo mundo com a camisa do candidato. Não tem carro de som, o carro não está plotado, mas a caminhonete ali está cheio de adesivos aí. Isso pode? Rapaz, eu costumo dizer... Me apertei? Eu costumo dizer, o juiz eleitoral, o promotor eleitoral não é besta. Ele vai estar vendo que aquilo ali, né, pode caracterizar sim. Eu não arriscaria. Gente... eu sei que é a reta final, ficam os candidatos agoniados aí e tal, com tanta restrição que nós estamos tendo por conta da pandemia. Mas não é por conta disso que você tem que infringir a lei ou tentar burlar, dar um jeitinho. Não, se utilize da internet nesse momento, né? Faça sua livezinha, né? Conclame seu eleitor, tente passar suas propostas. Você tem até amanhã para cuidar disso. Lembre-se, hoje é sexta-feira 13, então não insista em fazer coisa errada num dia como esse, que o prejuízo para você pode ser enorme. Pois é, não aglomere, essa é a grande realidade. Tá chegando aqui, ó, tem mais aqui, tem mais pergunta. Hoje o programa aqui tem que estar à disposição do povo e trazendo um especialista para esclarecer alguns pontos. Pede a Tom para perguntar sobre a festa da vitória. Muita gente ligando para saber aqui na redação. E a festa da vitória? Mas como? Depois da eleição? Né? Ou já comemorar antecipadamente? Bom, ficou em aberto aqui. Deve ser depois da eleição. Depois, né? Que aí fala, festa da vitória. Se bem que tem muita gente comemorando aquilo que não ganhou ainda. Rapaz. Prefeitos e vereadores aqui no Brasil. Rapaz. Nos mais de 5 mil municípios. Estava vendo uma matéria ontem a nível nacional, tem um cara aí numa cidade no Brasil aí que já se acha o eleito. Lá do Pará, por aí. Meu finado pai já dizia que eleição e mineração só depois da apuração. Perfeito. Essa questão de você comemorar de véspera não funciona. Agora, o que eu acredito que o nosso ouvinte aí quis perguntar não, terminou às 17 horas, lá para as 18, 19 horas, quando sair o resultado da eleição, eu posso ir para a rua comemorar, vai ter a carreata da vitória, isso, aquilo, outro. Olhe bem, as restrições eleitorais se encerram no momento em que se encerra a votação, às 17 horas. O problema é que hoje você tem outras restrições. Você tem a questão relacionada às restrições sanitárias. Hoje você tem os decretos municipais e estaduais que limitam a questão da aglomeração, de juntar gente, né, com som e outras coisinhas mais. Então, poderá até haver, vamos dizer assim, uma festa, mas vai ser uma festa reduzida em função da pandemia, para que você não desobedeça aí não a legislação eleitoral, mas a legislação local e estadual que regulamentam a matéria. Bom, então está explicado aí, eu espero que não tenha nenhuma dúvida.
o importante é que o eleitor vá às urnas consciente. Consciente, ele teve tempo suficiente, que nós tivemos, além da pré-campanha e a campanha, por conta do adiamento da eleição em mais de um mês aí, você teve mais tempo de campanha do que em todas as eleições que nós já tivemos anteriormente a essa. Então, houve tempo suficiente para que você possa analisar quem tem a melhor proposta, quem tem o melhor projeto para a cidade que você pensa no amanhã. Pensem bastante, reflitam com relação a isso, não vote em candidato que não cumpre a norma agora. A gente tem batido a OAB principalmente nisso. Imagine se você já está descumprindo a lei antes de assumir. Como é que vai ser o seu comportamento enquanto eleito? Tem candidato aí oferecendo emprego acima daquilo que é o normal até no município. Então a prefeitura tem lá X servidores públicos, ele diz que vai contratar e muito mais que isso. Não tem condição. Cuidado com essas promessas, né? Rapaz, nesse momento de reta chegada, é cada conto da carochinha que aparece, meu amigo. E você, eleitor, tem que ter cuidado. Porque se o cidadão já está fazendo isso, outra coisa que é muito comum que acontece, e sempre foi crime, porque qualquer ato de propaganda eleitoral no dia da eleição é crime. Derrama. O que é derrama? É você pegar aqueles santinhos e jogar na porta das sessões. Quando chove mesmo, e é dia de eleição com chuva, é um horror. Já vi gente tomar queda por conta daquilo ali. E aquilo sempre foi proibido. E o pessoal sempre fez. Agora, aquilo ali é crime. Você pode ser tanto preso, que é detenção de 6 meses a 1 ano, como pagamento de multa de entre 5 e 15 mil reais. Então, meu amigo, não faça boca de urna e nem derrama. O dia da eleição você pode o quê? Fazer a sua manifestação individual. Estou lá, todo paramentado, com meus adesivos, com minha bandeira, representando o meu candidato. Pode, você individualmente. Agora, vem eu, junto com você, encosto mais com o pessoal ali, aglomerei 3, 4, 5 pessoas, aí já não pode. Aí você já está cometendo crime eleitoral. Muito obrigado, doutor, pela entrevista. Está bem clara aí, as informações com precisão aqui. É isso que eu estou repetindo. Esquece o oba-oba. É a consciência, importância do seu voto. Esse é o momento que nós, eleitores, vamos exercer a nossa cidadania, o poder está nas mãos do povo. Para finalizar, para fechar, qual vai ser a atuação da OAB Itabuna nessas eleições? Já está tendo as atuações, mas eu digo no dia da votação. No dia da votação nós vamos estar em plantão lá na sede da OAB, disponibilizando, depois aí vamos estar divulgando o telefone da própria OAB. Você pode ter acesso pelo Instagram e pelo Facebook da OAB, principalmente da Comissão de Direito Eleitoral, onde nós vamos estar lá atentos justamente para que todo mundo possa exercer livremente o seu direito ao voto. Porque o que a OAB quer é, além do respeito às normas sanitárias, que essa eleição, a gente tem que resguardar essa questão também, que cada um possa livremente exercer o seu direito de voto. Vote livre, sem pressão, sem problema nenhum, você vai chegar, vai apresentar o seu título. Outra coisa, Tom, você pode votar apenas com o seu documento de identidade, se você não tiver o seu título e não souber onde está o seu título, mas você tem que saber pelo menos onde é a seção que você vota, porque aí você vai ter. E como é que você vai saber isso? Entra lá no site do TSE, mesmo sem o seu nome, com o seu CPF e o nome de sua mãe, você consegue ver lá a seção onde você vota. Então, é possível você votar também. Agora, você precisa ter um documento oficial com foto, porque isso aí pode haver questionamento. Quem já tiver o seu título, sem problema nenhum, é só apresentar ele ali na hora, é o documento válido e com ele você vota. Muito bem. Máscara e caneta, se possível, né? Máscara é obrigatório. Isso. A caneta é facultativa. Olha aí, mas leve a caneta. Ajude também a Justiça Eleitoral nesse momento, E o álcool gelzinho lá, se você levar também a porçãozinha, não vai fazer mal a ninguém. Todos juntos aí no combate ao coronavírus e por um Brasil e nossa cidade melhor. Grande abraço, meu irmão. Abraço, Tom. Boas eleições aí. Durante as eleições deste ano, a Polícia Militar do extremo sul do estado vai utilizar imagens de câmera de segurança e drones